Tá gravando. Quem permanecer, porque presumo que aceita o uso da sua imagem, da sua voz, porque essa aula vai ficar disponível para o futuro, tá bom? O objetivo de hoje é falar dos casos concretos de alunos dessa semana. Então, são 3 temas: INSS, aliás, isenção de imposto de renda para doença grave, compensação cruzada e um caso de IPTU. Certo? Deixa eu começar pela ordem. É o caso de uma aluna que não mora no Brasil e ela está fazendo uma isenção de imposto de renda para pessoas com doença grave. Então, já que isso vai ficar gravado, eu sei que quem está aqui provavelmente já sabe, mas vai ficar gravado para outras pessoas. Se você conhecer alguém que é aposentado, pensionista ou reformado do exército, que tem alguma doença grave, qual doença? Por exemplo, câncer, AIDS, cegueira, pode ser de um olho só, problema de coração, se for grave, Alzheimer em estado avançado, que no caso é qualquer alienação mental. Tem uma lista de doenças, tá bom? Se ela for aposentada, tiver uma doença grave, e a aposentadoria dela for um valor legal, se for um salário mínimo, desencana, gente. Tem que ser um valor que tenha retenção na fonte, certo? Sabe que essa pessoa não precisa pagar imposto de renda. Ela tem isenção do imposto de renda e tem muita gente que não sabe disso. Beleza? Então, essa aluna, ela está com um caso exatamente desse tipo. A pessoa, eu não lembro a doença, ela não me chegou a falar a doença, tá bom? Mas ela tá, deixa eu só ver aqui, ó. Deixa eu ver se eu tô com o histórico aqui para eu não errar as datas. Bonitinho. Eu adorei a dúvida dela. Foi a mensagem bem cumprida. Bom, ela está fazendo um pedido de restituição, tá bom? A própria Receita Federal reconheceu que essa pessoa tinha doença grave no ano passado, ou seja, em 2024. De 2024 para cá, essa pessoa já está isenta, tá bom? Mas agora ela quer buscar o passado, porque essa pessoa tem a doença desde 2013. Significa que ela vai poder recuperar desde 2013? Não, né? Porque a gente tem um limite de 5 anos para trás só. Então, ela vai poder recuperar os últimos 5 anos. 2024 para cá tá de boa. O que importa, então, são os anos anteriores, os 4 anos anteriores. E ela fez isso na esfera administrativa mesmo, porque ela tem um laudo de um médico, tem que ser um médico de órgão público, atestando que doença que a pessoa tem, a CID e desde quando. O laudo eu não vi, tá? Isso aqui foi ela me contando. Ela fez isso na esfera administrativa, então ela já tem esse laudo, dizendo que a pessoa tem a doença desde 2013 e está buscando recuperar esses valores para trás. E a Receita não aceitou. O cliente dela caiu na malha fina, ela juntou os documentos, a Receita não aceitou e ela está no prazo para impugnação administrativa. Beleza? Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Outro ponto desse caso dela. É, como ela fez, então como é que ela fez essa restituição? Ela simplesmente retificou as declarações dos anos anteriores, certo? Foi por isso que caiu na malha fina. E aí, esse cliente, no ano passado, ele tinha imposto de renda a restituir, e aí a Receita enviou uma intimação dizendo que vai fazer a compensação de ofício. Isso é bem comum, tá? Quando você tem algum crédito para receber, restituição é um crédito, mas de outro lado você tem um débito também, a Receita faz a compensação disso de ofício. Por que de ofício? Porque ela faz por conta própria, ninguém pede. Bom, qual é a dúvida dessa aluna? Ela falou assim: ô Verônica, eu acho que eu vou perder no administrativo.
Então, eu estou pensando em falar para o cliente, para falar para o cliente para a gente já ajuizar alguma ação no judiciário. A primeira dúvida dela. E a segunda, e ela me perguntou a minha opinião. A segunda, e essa compensação de ofício, hein? Pode acontecer? Porque esse débito que a Receita tá querendo compensar, ele ainda está em prazo de defesa, então ele está com a exigibilidade suspensa. Bom, aí o meu entendimento que eu falei para ela, se alguém tiver alguma coisa para complementar, alguém já viveu, até é bom, esse é o momento de troca, adoro, tá? Sobre ir para o judiciário, o que que eu falei para ela? Mulher, ó, ir para o judiciário tem alguns pontos que a gente tem que ter em mente. Um, o judiciário demora. Tudo bem que esse tema, isenção de imposto de renda, pode ser que seja mais rápido, mas não tem como garantir. Dois, quando você vai para o judiciário, você abre mão da esfera administrativa. Você abre mão de uma carta que você tem na manga. Terceiro ponto, se por um acaso não for possível usar um MS, um mandado de segurança, você vai ter que ajuizar uma ação ordinária. E quando é uma ação ordinária, você corre o risco de ser condenado em honorários. Então, esses são os pontos que eu coloquei aí sobre ir para o judiciário. Diga, Nathalie. Liberou, muito boa noite. Boa noite. Deixa eu te perguntar, essa colega nossa, ela chegou a peticionar quando do pedido de restituição, apontando o CID, né, narrando a dificuldade da pessoa em estar convivendo com a doença e tal, ou ela simplesmente fez a retificação, né, no sistema, juntou o laudo e aguardou a resposta da Receita. Você sabe me dizer como é que foi? Ela me contou, porque eu não vi o processo, tá? Que quando caiu na malha, ela juntou, ela peticionou lá. Juntei no Ah, tá, processo mas de inicial início do ela não ECAC. peticionou, então. Oi? Logo de início ela não peticionou, então. Tipo, na propositura, vamos dizer assim, Não, ela ela peticionou não. assim que caiu na malha. Ah, então foi depois. Isso. Primeiro ela retificou, caiu Uhum. na malha, ela peticionou, não colou e veio um auto de infração. Então, comigo também caiu na malha, mas era algo que eu já esperava, né? Até mesmo porque nas suas próprias aulas você comentava sobre isso. E pesquisando também, né? Estudando sobre essa questão, também verifiquei que era normal ir para malha fina. Mas eu acredito que assim, a pessoa peticionar explicando, narrando e, né, enfim, chorando um pouco para a Receita, eu acredito que as chances de êxito são altas, sabe? Então, eu, enquanto atuante, nesse nicho, assim, deixa esse registro pro pessoal. Procura sempre peticionar logo de cara, inclusive, para que você realmente tenha ali um contato, sabe? Um vínculo com a Receita. Quando você diz logo de cara, é assim que você faz as retificações? Isso. Você gera, né, o documento eletrônico que você vai lá no portal do ECAC do cliente, né, e você lança ali os documentos. Nisso que eu lancei o laudo, né, e tudo mais, eu também lancei uma petição, narrando aí a Antes da história, malha, contando uma né? historinha, né? Antes da malha. Mas mesmo assim, no meu caso, ainda foi pra malha, mas é que nessa situação minha em peculiar, tinha a questão da data no laudo não tá retroativa. E aí eu fui, procurei o médico, ele estava atendendo na época na rede particular, ali, né, nesse período que eu estava para apresentar a impugnação. Eu procurei ele na rede particular, a minha cliente pagou uma consulta por ele na rede particular, sendo que ele também atende na rede pública. E Uhum. aí a gente conseguiu conversando com ele lá, ele falou: olha, vai na ouvidoria, pede lá para explicar a situação, pede o documento que você quer, que eu faço o documento para você e já te dou a assinatura depois de 2, 3 dias, enfim, você passa lá e pega o documento já retificado, né, Uhum. da forma devida. Uma data. E deu certo, e deu certo. Que legal, né? Adoro esse É, caso. então, eu não sei se na região da pessoa é assim, mas aqui na minha, muitos dos médicos que atuam pelo SUS também atuam na rede privada, sobretudo nos planos de saúde, né? Então, eu acredito que muitas das vezes compensa você estar desembolsando um valor, né, uma quantia para ter esse atendimento particular de imediato, onde você explica toda a situação para o médico, inclusive acompanhe o seu cliente, eu acompanhei a minha.
e na situação, porque muitas das vezes você tem grandes chances de êxito no administrativo mesmo, só Isso. fazendo essa parte, sabe? Esse, como eu posso colocar? Esse meio de campo, né? De ligar É, um com o outro, né? dando Do nossos pulos, médico. né, Renata? É, verdadeiramente isso. Exatamente isso. E deu muito certo, porque da propositura do meu pedido, propositura é modo de dizer, né? Da minha entrada do pedido até o Pix cair na conta do cliente e por consequente, meu pagamento, levou em torno de 3 meses. Isso que foi em Ótimo, né? final de ano. Se não tivesse sido final de ano, acho que teria sido até mais rápido. No Mas judiciário nunca eu ia ser sou a rápido favor. assim. Então, eu sou a favor da via administrativa, sabe? Em relação à receita. E para judiciário, só em último caso mesmo. Concordo plenamente. Foi o que eu falei para a menina, viu? A Jaque estava com a mãozinha levantada, mas abaixou? Oi, Verão. Não, eu tive um caso, ele tinha Alzheimer e aí ganhou um processo. Logo em seguida ele faleceu, ele era da Justiça Federal. E aí foi retido 500 e poucos mil desse processo, né? E aí eu entrei com o administrativo. Só que não teve, não foi julgado positivo. Mas aí logo depois o filho dele também é advogado, que eu fazia a declaração de imposto de renda para ele, né? Aí eles assumiram, não sei como é que ficou, mas foi para o judiciário, não consegui no administrativo, não. Porque Entendi. ficou anos acumulados, aí eu forcei, fiz a declaração conforme deveria, né? Para gerar lá os 500 e poucos mil de restituição. E aí entrei com pedido, peticionei, mas não foi legal, não. Eu queria só acrescentar, uma situação diferente. Que o seu é um pouquinho diferente, né? Sim, é diferente. Beleza, Jaque, obrigada, viu? Deixa eu ver. Bom, mas o que eu falei para a Bruna, Nathalie, foi esse raciocínio, tá? Não abre mão do administrativo. Usa todos os recursos do administrativo, faz uma petição bem caprichada, confere se o laudo está cumprindo todos os requisitos, é de órgão público, tem a data da doença, tem a CID. Você vê, o laudo não precisa. Você é um exemplo, né, Nathalie? Seu laudo foi uma folha, simples, uma folhinha. Foi uma folha simples, simples de tudo. Então, se tiver a data, a CID, tudo bonitinho, não tem muito erro. Então, o conselho que eu dei para Não, ela é: vai na esfera administrativa até o final. Só depois, se você perder mesmo, igual infelizmente aconteceu com a Jaque, aí sim você vai para o judiciário. Tranquilo? E sobre a é isso compensação aí. de ofício, eu instruí ela a discordar. Quando vem um pedido, uma intimação, você discorda, fala não concordo, por quê? Porque esse débito que você está tentando compensar a receita, ele não está exigível ainda. Eu ainda posso defender. Então você não pode compensar, não. Certo? Ah, e por último, eu falei para ela que nesse momento ela tem que ter uma conversa franca com o cliente, porque talvez o cliente esteja ansioso porque ele não pegou a restituição do ano passado. E não tem milagre, não dá para ter tudo. Então, cliente, infelizmente, sua restituição vai ficar presa sim, até a gente conseguir resolver essa situação. Eu sou a favor da honestidade com o cliente, senão ele fica te mandando um WhatsApp todo dia, perguntando um negócio que você não vai conseguir resolver. Então, vai tentar discordar da compensação de ofício, beleza, mas pode ser que não funcione, pode ser que a receita não acate, entendeu? Então, tem que jogar aberto com o contribuinte, né? Com o cliente. Falar, ó, é, a gente está tentando recuperar um valor do passado aí, e tem ônus e tem bônus. O meio, enquanto não cai o Pix, você vai ter que conviver com a sua restituição presinha lá. Enquanto não resolve pelo menos esse negócio da compensação de ofício. Beleza? Bom, foi essa a instrução que eu dei para ela, tá bom? Continua no administrativo, joga limpo com o cliente e discorda da compensação de ofício e faz uma defesa caprichada. A sua defesa, por exemplo, Nathalie, eu lembro que você me mostrou. Cara, curta, se não me engano, ela tinha 7, 8 páginas. Curta, tópicos bem Foi. definidos. Dentro da petição já tinha a imagem do laudo, já tinha a imagem das datas. Cara, perfeito. É assim, curto e grosso.
Procurei mastigar bastante mesmo, deixar uma coisa bem É, é, de fácil entendimento, sabe? Uma narrativa mais fácil, mais tranquila, para que, é. sei lá, como você mesmo disse, né? Quem que não é do meio consiga ler e entender o que eu estou pedindo e o caminho que eu quero que chegue, né? Escrever simples, parágrafo curtos, perfeito. Você escreve muito bem falando isso. A Denise, essa Ah, frase, obrigada. a Denise falou, essa frase não pode ter tudo, é um alívio para a alma do advogado. Tem que, não dá para ter tudo, né? Falar em ter tudo, vocês estão sabendo de um evento que vai ter na OAB dia 17? Dois no mesmo dia. Eu vou estar lá. Eu não sei em qual que eu vou estar. Os dois no mesmo dia, eu fiz inscrição nos dois. Chegar lá, eu vejo o que eu faço. Um, Vê, desses eventos, nenhum deles vai ser online, né? Transmitido, né? eu acho que não. Tanto que eu vou ter que viajar para São Paulo para ir. Senão eu não ia. Você sabe qual que é? É um que é para falar da tributação de escritórios de advocacia e o outro para falar de tributação aduaneira. Vai estar umas pessoas bem famosas lá, o Peroba, a Camila Tapias, já foi minha chefe por mais de 3 anos. Alessandro Kuma, um amorzinho de pessoa, uns tributaristas muito, muito tops lá, viu? Nesse dia aduaneiro. Que legal. Uma pena que os dois no mesmo horário, né? Mesmo dia e mesmo horário. Aí eu falei, Então, hum? eu até achei estranho. Eu falei, nossa, o Luiz, que é coordenador, e deixou marcar os dois no mesmo horário. Eu achei uma coisa de louco também. Aí eu vou ver os painéis que mais me interessam e vou revezando, porque é no mesmo endereço, né? É, no mesmo lugar, é na Maria Paula. É. Esse de tributação aduaneira, ele é pago, só que você usa a sua anuidade, né? A minha anuidade eu não usei para nada, tem R$ 600 ainda lá. Tô com medo de ter Então, visto. o ano passado eu perdi o ano inteiro, eu não sabia que podia usar e que não acumulava, né? Não Aí acumula, perde, tem que usar perde. dentro do ano. Então, eu tô com Aí 600 reais. eu vou em um amanhã da Silvia Mazagão, que é família e empresa, né? Uhum. Os eventos dela são bem bacanas. Esse eu paguei com a anuidade de volta. Agora, o de terça-feira, o de advocacia, do escritório de advocacia, não é pago, né? É de Não, é de graça. graça. Aí eu vou nele também. É. Então a gente vai se ver lá. Vamos tomar café juntas. Tomara que o É, café esteja bom. eu O vou. pão de queijo lá é bom. Pão de queijo eu tô cabreiro, que o meu marido faz um tão top. Tem o de lá de provolone, é bem gostoso. É? É. Então eu vou estar lá. Vou até mandar uma mensagem para Cássia, não sei se ela tá sabendo. A Cássia vai, ela me falou, ela vai. Ah, é? Tá ótimo, então. Nos veremos novamente. Ai, ai. Tá bom, gente. Então, beleza. O primeiro tema foi esse. O segundo foi do nosso querido colega do Norte. Ele é de Roraima. Roraima, que ele é? Ele, cliente dele presta serviços de cessão de mão de obra. Vocês já foram em. É bem comum, inclusive, né? Você vai em algum lugar, o pessoal da limpeza é uma empresa terceirizada, não é uma empresa terceirizada, mas que os funcionários ficam lá. Pessoal de limpeza, de portaria, de construção civil, todos esses de telemarketing, às vezes, todos esses setores, eles têm um tipo de contrato que é cessão de mão de obra. Você é uma empresa A, cede os seus funcionários para ficar na sede da outra empresa prestando serviços lá continuamente. Isso é a cessão de mão de obra, que é diferente de terceirização, tá bom? Ó, na cessão de mão de obra, você deixa o funcionário lá e a empresa que contratou que vai coordenar o funcionário, você não tem nada a ver com isso, beleza? Na terceirização, não. Você é pago, você é uma empresa e você é pago para você prestar o serviço. Você assume o risco do resultado do serviço. Beleza, gente? Essa é a diferença de cessão de mão de obra e terceirização. Todas Ô, as. Vê, Oi? Oi? só uma dúvida. A sessão de mão de obra seria a mesma sistemática de cooperativa ou não? E qual que é a sistemática de cooperativa?
Então, cooperativa, as pessoas se associam, se cooperam, criam um núcleo, né, um CNPJ, e aquelas pessoas são vinculadas a essa cooperativa, e a cooperativa manda o funcionário para as empresas, para Ela manda os trabalhar. cooperados. Isso, os cooperados dela. Mas a empresa paga direto para quem? Para a cooperativa ou para o próprio Aí a cooperado? empresa paga para a cooperativa e a cooperativa paga para o cooperado. Ah, sim. Tá. Eu não sei o regime jurídico de cooperativa, tá? Mas não estou falando juridicamente, mas a operação Uhum. é semelhante. Mas eu não sei se o regime jurídico é igual. Eu penso que não. É que eu não manjo de cooperativa, sendo honesto com você. Então, aí minha dúvida é, porque assim, um caso que eu estou analisando, que eu comentei a semana passada, eu Hum. ainda não consegui identificar e a pessoa não sabe falar se ela era cooperada ou como é que é. E aí me veio essa dúvida por conta disso, né? Porque a pessoa eu não consegui identificar se ela era cooperada ou se ela era empregada da empresa que cedia ela para outra. Aí eu até preciso pesquisar isso mais para eu entender como é que funciona. Que aí a dúvida minha é, o recolhimento dos tributos não vai interferir nesse... Porque no caso da cooperativa, a cooperativa quem é obrigada a recolher os impostos, né? E quando é cessão também seria a mesma coisa? Por exemplo, INSS. Quando vamos desenhar a operação aqui da seção de mão de obra. Aqui nessa minha mão tem uma empresa que tem os funcionários da limpeza, certo? E Uhum, aqui tem sim, a empresa Johnson. Precisa que tudo esteja limpo, certo? Essa empresa aqui cede os funcionários para o funcionário ficar dentro da Johnson. Quem vai dar ordem para esses funcionários é a Johnson, beleza? Os funcionários ficam lá. Aí, essa empresa aqui que cedeu os funcionários emite uma nota fiscal de serviços, beleza? Nessa nota fiscal de serviços vai ter PIS/COFINS, vai ter ISS. Vamos imaginar que essa nota de serviços é de 100 mil, para facilitar, 10 mil, vai, para facilitar a conta. A Johnson, na hora que ela for pagar esses 10 mil, ela não vai pagar os 10 mil, ela vai reter na fonte 11% de contribuição previdenciária. Então, ao invés dela entregar certo. os 10 mil para essa empresa aqui, vai entregar só 8.900. Como que é? Ajuda a fazer a conta aí. Vamos ver. Deixa eu ver aqui, ó. 10 mil vezes 11%. É 1.100. Isso aí, 8.900. Perfeito. Não estou tão ruim assim de conta de cabeça. Então, a Johnson vai pagar só 8.900 e esses 1.100, que são os 11%, a própria Johnson vai recolher para o INSS, certo? Certo. Isso é o que acontece. E aí, essa empresa aqui, ó, essa que emitiu a nota, esse INSS que veio retido na fonte, ela pode usar esse valor. No final do mês, ela não vai ter que pagar a contribuição patronal dela sobre a folha de salários, que é 20%. Sim, Então, no final do mês, sim, ela pode pegar esses 11% que foi retido e abater, compensar com a contribuição patronal que ela tem a pagar no final do mês. É assim que certo. funciona na seção. Na cooperativa, eu não sei. Então, mas eu acho que então, e outra coisa, essa pessoa que foi cedida, ela pode ficar fixa lá na empresa onde recebeu ela, né? Essa é a lógica da seção. Ela fica lá, inclusive. Ela cumpre o Ah, tá. horário da empresa, tudo lá. Ela usa o uniforme da empresa. Diga Ah, já. Não, então o que eu peraí. estou avaliando é uma sessão mesmo. Hum, hum, hum. Hum, 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 Obrigada, Vê. Imagina. Vai já, quer. Diga já.
Se eu não me engano, já tive cooperativa há muito tempo, ela paga 1% de CSL sobre folha de pagamento. E aí, imposto de renda é isento, e fica só essa retenção do INSS. Eu acho que não tem patroa, não, se eu não me engano. Eu não sei, agora estou tentando me lembrar aqui, tem diferença nas tributações, mas a retenção dos 11 existe. Tem uma lei específica, né? Eu vou ver direitinho, eu vou falar aqui para vocês, que eu não lembro mais bem. Vamos ver no Tanto é que não tem Perplexity? retenção de 1%, não tem nada daquilo ali de prestação de serviço. Vamos ver se o Cooperativas. Perplexity tem alguma coisa? O objetivo social dela não é gerar lucro, né? Ela não tem nenhuma empresa de lucro. Os associados se reúnem para o objetivo fim de trabalhar ali e tudo ali é deles, na verdade, né? Então, não tem, ela não gera lucro. Aí as tributações são diferentes, acho que é 1% de contribuição social, PIS e COFINS eu acho que tributa, não sei, agora estou falando assim do lado, mas eu vou olhar aqui e eu já falo, tá? Senhor, cooperativas. Ó, quando a serviço é de acordo com o... vamos ver a fonte aqui, ó. Quando o serviço é prestado por meio de uma cooperativa, a regra é diferente. A legislação para cooperativas, especialmente o artigo 22, determina que a alíquota de contribuição previdenciária sobre pagamentos a cooperativas de trabalho é de 15% e não de 11%. Essa contribuição deve ser retida e recolhida pela empresa tomadora do serviço diretamente à Previdência Social. Vamos ver a fonte aqui. Por isso que eu gosto do Perplex. De 2017 é velho. Gente, é melhor pesquisar outro dia, porque tá muito velha essa notícia aqui. Vamos ver se tem mais coisa aqui, mais novas. Vamos ver todas Eu também tem muitos anos que eu mexi com cooperativa, agora eu não estou lembrando, antigamente eu sabia tudo, agora Eu nunca mexi com cooperativo, para ser honesta. Nunca, nunca. Imposto de renda não tem. Meu portal tributário. Vamos ver a data. Varia de acordo com cada tipo de cooperativa. Vamos ter que fazer HBC mesmo para aprender cooperativa. Tem bastante detalhe nas tardas cooperativas. Eu criando confusão de sua aula, né, Vê? Desculpa. Não, mas a ideia é isso mesmo, viu? É a gente trocar ideia, nem é aula, é troca de ideias. Bom, cooperativa vamos ter que pesquisar melhor. Mas seção de mão de obra ficou claro? Essa retenção de 11% aí? Se a empresa... Ficou. Tá bom. O que aconteceu com o cliente? O nosso colega. Ele emitiu 600 mil em notas fiscais. Ele é uma empresa que estava cedendo os funcionários. É uma empresa de construção civil, se eu não me engano. Quando ele emitiu essas notas fiscais, 600 mil, incidiu lá o ISS, o PIS e a COFINS, e a empresa que pagou reteve 11% de contribuição previdenciária. Ele pegou esse dinheiro, essa grana, e compensou com a contribuição patronal dele de folha no final do mês, bonitinho, igual tem que fazer mesmo. Pagou o PIS/COFINS, pagou o ISS, tudo bonitinho.
Passou um tempo, ele teve que cancelar essas notas. Eu não sei o motivo do cancelamento. Só sei que ele cancelou essas notas. Quando ele cancelou essas notas, o que que acontece? Se cancelou essa nota, não teve mais receita. Significa então que o PIS e COFINS pago, ele vai ter que pegar esse dinheiro de volta. Já o INSS, que tinha sido retido, e ele usou para abater lá da contribuição patronal de folha, como tudo foi cancelado, então ele vai ter que pagar esse INSS de novo. Não sei se deu para entender, porque ao invés de ele pagar a contribuição patronal dele com dinheiro, desembolsar, ele não pagou. Ele falou, ó, já veio retido aqui para mim na minha nota, beleza? Então eu vou compensar aqui a minha folha. Como ele cancelou essa nota, essa retenção em tese não existe mais. Então ele vai ter que pagar esse INSS que ele tinha compensado. Até aqui ficou claro? Percebe que ele tem duas pontas. Em uma ponta tem o PIS e COFINS, que ele vai ter que recuperar, que ele pagou a maior, e na outra ponta tem o INSS, um débito, que ele vai ter que pagar. Então, ele tem um crédito de um lado e um débito do outro. Até aqui está clara a operação? Certo? A dúvida dele foi esse ano que aconteceu isso, uma empresa do lucro real, uma empresa grande. Eu posso fazer a compensação cruzada? O que é compensação cruzada? Eu pagar débitos, eu pagar contribuições previdenciárias com créditos de outros tributos, ou vice-versa, eu pagar outros tributos com crédito de contribuição previdenciária, tanto faz. E pode, tá? Fazer a compensação cruzada a partir de 2018, as empresas que estão as empresas que estão no e-social, elas podem fazer a compensação cruzada tranquilamente. Era essa a dúvida dele, porque ele nunca tinha feito antes. E ele estava em dúvida se podia mesmo. Certo? Tranquilo? Deixa eu mostrar aqui. Achei. Aí o que eu achei para ajudar ele até a ver o procedimento foi uma apresentação do CRC do Rio Grande do Sul, que eu tinha aqui nos meus materiais, ó. Como ela é relativamente recente, e aqui ele mostra tudo bonitinho, ó. Como que faz essa compensação. Certo? Vamos dar um Ctrl F aqui. Ctrl L, aliás, que é localizar, né? É só leitura, eu não consigo habilitar a edição. Deixa eu ver. Que faz? Estou testando os carros. Aqui, ó. A compensação cruzada consiste na compensação de débitos fazendários com créditos previdenciários ou vice-versa. O crédito e o débito que sejam apurados a partir de 2018 para empresas que já estivessem obrigadas ao e-social e a partir de 2019, então, a empresa que usa o e-social, basicamente. Os débitos sejam oriundos da DCTF Web e a compensação seja realizada de acordo com o que está na Instrução Normativa 2055 de 2021, certo? Que é justamente, vamos abrir ela aqui, ó. A IN que trata de IN 2055 de 2021.
Gente, que bonitinho. Ué, ela não é esse texto que eu tinha lido, não? Cadê, cadê, cadê? Tá aqui. Ah, não tô achando o número da IN. Bom, É o seu carro de prestado. meu cabo, amor? Meu celular tá bom. O meu deu certo. Achei. Pronto. É IN que trata de compensação, ressarcimento, reembolso. Então, tudo que vocês tiverem de dúvida, é só entrar aqui nesta IN e ver o que que ela diz, tá bom? Resumo da obra. Se você tem crédito e débito, um federal e outro de contribuição previdenciária, pode compensar um com o outro tranquilo, só seguir os procedimentos que está aqui nessa IN. Ô, Jaque, você está com a mão levantada de agora ou da outra vez? Não reparei. É. Beleza? Então, resumo da obra. Caso do nosso colega também resolvido do Norte. E o último caso é o caso de PTU do Roberto, que está rolando. A cliente dele recebeu uma cobrança de IPTU, já está em execução fiscal. O pai da mulher faleceu e ele tinha vendido o imóvel, mas, como sempre, né, não transferiu, fez um contrato de gaveta. E a prefeitura não sabe de contrato de gaveta. E aí ela está cobrando IPTU. Mas esse caso você vai analisar melhor, né, Roberto? Para ver os dados, exatamente contra quem que foi a execução. A informação que eu tenho basicamente é que é o seguinte: comprador e vendedor, ambos já faleceram, né? Ficaram apenas os herdeiros. E o que é que acontece? Ela, ela não quer irritar os irmãos, né? São 6, falando assim, da Ana, né? Da cliente. Eu até fui na casa dela, não estava, então deu até uma viagem perdida. Mas amanhã eu vou de novo. Hum. Ver se eu encontro ela de novo. O que acontece? Há muito tempo atrás, muitos e muitos anos atrás, há décadas atrás, ele conseguiu o uso capião dessa casa, desse imóvel. Ah, E com esse uso capião, legal, ele só ganha uma casa. Que legal. Aí pegou essa casa e um tempo depois vendeu a casa, contrato de gaveta, a pessoa terminou de pagar e nunca foi atrás. Acho que o pessoal de antigamente tem aquela ideia de, rapaz, eu não vou transferir até ele terminar de pagar, né? Vai que ele não pague. é. Beleza. Aí, só que com o tempo passa, a pessoa termina de pagar e também não foi mais atrás. E pronto, deixou rolar. Ele morreu. A mulher que comprou a casa também já morreu. Ficaram só os herdeiros. E agora tem o quê? O inventário. Então, hoje, além de falar com a senhora, eu também falei com um colega, o meu único colega que também trabalha com sucessões, porque é um processo que é para toda a vida. É o Ah, processo mais longo do mundo, né? Ele mesmo tem processo de sucessão milionário da própria família, de mais de 20 milhões de reais. E os troços não andam. ah.
Eu digo assim, olha, a questão de IPTU, eu acho que é mais simples de resolver, colega. O nome dele é Pádua, né? E é o seguinte, como esse IPTU está sendo cobrado do pai dela, que já faleceu, as CDAs estão no nome do pai dela, e o Código A, Tributário é a muito claro. CDE é o nome do pai dela? Isso é uma pergunta. Também estão no nome do pai dela. Ah, Tá tudo no pai beleza. dela. A prefeitura não E sabe quando quem e quando a faleceu. CDA foi criada, o pai dela já tinha morrido? Já faz há muito tempo. Ah, então beleza, você tá na boa situação. Tá, beleza, continua. Aí o que aconteceu, né? Ela foi lá e pagou os IPTU, olha só. Eu Hã? disse, Ah, não era para ter pago, não, mulher, não era para ter pago, não, que se a gente anular. Eu paguei porque eu não quero perturbar meus irmãos, não quero confusão. Resumindo, aí eu digo assim, mas e aí? Não, aqui não foi feito ainda inventário. Aí eu digo, olha, realmente se não tem inventário, eu não quero perturbar meus irmãos, que eu acho que vai começar a confusão. Aí eu ia conversar com ela, dizer o seguinte, olha, já que você já pagou os IPTU, fique sabendo que vai vir mais IPTU para frente, porque todo ano vem. E aí eu vou dizer para ela que o que ela pode fazer, basicamente é o seguinte, já que não tem nada na justiça, não tem nada no jurídico, é conversar, se ela me contratar, né, para resolver o caso, é conversar com a questão, com as pessoas que já são os herdeiros do comprador, da compradora, aliás, para passar por nomes deles antes do inventário. Por quê? Porque se começar o inventário, aí só vai passar para o nome desses herdeiros do comprador do imóvel depois do inventário feito. Aí, meu filho, são anos e anos e décadas. E aí vai ter IPTU para IPTU e vou dizer até que você nem pague. Então, o que que eu vou falar para ela? Olha, vamos conversar para passar logo o nome deles, pegar a assinatura de todos os 6 irmãos, inclusive a sua, passa para o nome deles antes de qualquer inventário. Pronto, resolveu isso aí o resto dos bens que é de vocês mesmo, vai fazer inventário de qualquer jeito. Aí eu percebi que ela não quer gastar com o inventário ainda, que parece que são muitos imóveis, então vai ser um inventário bem caro. o inventário do pai dela não foi feito. Não, Ah, morreu há anos atrás, mais de 10 anos atrás. E aí, inclusive, ela quer que resolva, ela está preocupada porque um dos irmãos vai para a Bahia. Eu digo, então vamos correr. Por isso que eu fui lá na casa dela hoje, aí ela teve alguma coisa para resolver, não encontrei. Amanhã eu vou encontrá-la para resolver isso aí. E a situação é essa. Naquele momento que eu estava falando com a senhora, acho que eu não consegui. É tanto detalhe na história que digitando o WhatsApp eu não consegui colocar todos esses detalhes. Mas foi bom saber que tem a situação quando a senhora me passou lá a decisão. Eu até vou ler aquele processo todo depois, para ter um entendimento completo de ser antes ou depois, né? Se ele já tinha morrido ou não, questão do IPTU. isso faz Se não tiver diferença. morrido, é. Aí acontece o seguinte, se ele não tivesse morrido quando a CDA começou, aí poderia cobrar dos herdeiros, não é isso? Sim, Já seria cobra outra do, história. cobra do espólio, se tiver inventário, e, se não tiver- e depois do inventário dos herdeiros. Aí, porque se eu entrasse com a pedida de anulação, ele dizia assim, então ele morreu? Então agora vamos cobrar do espólio. Aí eu acredito até que o fisco, a procuradoria, poderia pedir, inclusive, a exigência da abertura do espólio, porque ele é um cobrador, ele é um credor, né? Os credores têm esse direito, e o fisco seria mais um credor, no caso único, né? Mas quando os credores, para não, digamos que ele tivesse feito dívidas, um dos direitos dos credores é de pedir a abertura do Abertura do espólio. inventário. E o fisco, no caso, que seria um credor, então ele entraria nesse papel. Mas como no caso ele já tinha morrido quando aconteceu a CDA, aí entra na situação da cobra de falecido. Logo, a CDA se torna nula Isso. e a execução também, a cobrança. Ou seja, ela pagou bobamente, né? Sem falar comigo, pagou lá. Mas já estou dizendo, olha, já vou dizer para ela amanhã, vai vir mais e não pague, É. né? Agora Ela ela não- pede esse dinheiro de volta dos herdeiros da mulher que comprou, igual a Denise falou aqui, ó, direito de regresso, né? O que do IPTU? Ela pagou, ela tem que pegar, ser ressarcida pelos herdeiros da mulher que comprou. Hum. É. Vamos ver, né? Vamos ver se os herdeiros da mulher que Qu- comprou são de boa, então Quanto vai. que foi de PTU? É muito? Ela não me falou ainda. Hoje que eu ia ir lá com ela, me encontrar com ela para ver a documentação.
né? Eu Entendi. tô lhe dizendo, são só as informações que eu tô sabendo que eu fui conversando com ela pelo WhatsApp. Aí eu já estava me preparando, eu ia para a reunião com a cliente já preparado, né? Ah, Já munido entendi. de informações, né? Aí, Roberto, pode ter certeza que a hora que você pegar documento vai ter muito mais coisa aí. Assim, eles não falam nem um quinto do que precisa. Não mesmo. Ou os pessoalzinhos que atrapalham de tarde cliente, viu? diga isso. Pois é. Conta a Aí amanhã. história tudo furada, não sabe, senhor. Como diz o ditado, da missa não é nem um terço que ela te falou. Pois é, Mas amanhã esse então. caso seu vai dar trabalho. Até porque como é que você vai transferir esse imóvel lá na prefeitura se o dono morreu? Pois aí é que tá. Como não tem ainda nenhum inventário, não tem nada na justiça, vamos pegar a assinatura de todo mundo, vamos fazer o procedimento todo do cartório. Tudo dá boa. Entendeu? Isso, tenta fazer Inclusive, assim, porque... é. Aí Mas eu tem não a. sei não, viu? Bom, vê lá, né, se vai dar. Já... Não, vai ter o custo, né? Vai ter o custo, porque cartório não trabalha de graça. Tudo de cartório é caro. Aí amanhã, antecipadamente, eu vou até ligar para o cartório para saber, numa situação dessa, qual seria o custo. Acredito que seja de acordo com o valor do imóvel para transferir. Provavelmente. Mas pergunta também o procedimento, os documentos, porque cartório é bicho chato. E também, no caso do irmão que está, porque só está aqui em Sobral, eu acho. Os outros estão em Fortaleza, estão em outros lugares. Aí, dá para fazer o que à distância, cartório? É outra coisa, né? Que Vou tem que saber. ver. Hum, Mas se ela tiver um contrato de gaveta bem feito, eu acho que consegue resolver. pode ser. Mas se tiver o contrato de gaveta, né? Tem Ela disse que tem um recibo lá de compra e venda. recibo. A única coisa que tem. Só guardou esse recibo aí, não tem esse contrato, não. Vou ver se vou Você ver vai o ter que contrato. ver esses documentos aí para ver que rolo que tem Se tiver, nessa. se tiver o recibo, comprovante de pagamento, por É, aí vai. Se não, é o pois é. jeito de fazer uso capião de novo. Do Ah, lado de quem comprou, né? E já tá é. lá, mora Sim, quem lá há anos. comprou. O Vale, eu vou trabalhar por dois lados. É, porque em tese é. Mas depois conta pra gente o final dessa história. Mas Não, fique esperto nos documentos para saber tudo que tem. eu queria perguntar outra coisa. É o seguinte, para resolver essa treta toda, digamos que eu vá resolver isso aí, falar. Uma das pessoas, um dos filhos do comprador lá, que seria dono da casa, eu até conheço, é colega de trabalho meu, nem sabia que é. Então eu sei que é uma pessoa que dá para conversar. Os outros eu não sei. Hum, Mas aí nesse caso, professor, eu cobro como? Porque o IPTU já pagou. Beleza, aí vai ter que pedir de volta. Aí nesse caso, talvez vá dar confusão. Não, ainda é meu. Falou em me pagar, pagou porque quis. Vamos resolver agora. Esperto tem para todo lado. Eu conheço o cara lá como colega de trabalho, mas não como relação jurídica de botar a mão no bolso. Entendeu? uhum, Eu vou até dizer o seguinte, olha, se você quiser resolver o mais barato possível, sem ir para a judicial, se for necessário, veja se dá para dividir os custos, entendeu? Entre os seis irmãos e entre os caras que vão. Apesar de que o custo tem que ser. Originalmente, o custo para transferir, a obrigação é do vendedor. Quem geralmente paga é o comprador. Eu vou comprar uma casa, eu pago os custos da transferência do cartório. Mas como todo mundo lá é só herdeiro, só tem herdeiro na história. hum. E herdeiro é um bicho que para brigar é daqui para ali. Aí já faz qualquer coisa, divide entre os herdeiros e todo mundo para fazer essa transferência e pronto. Ah, começou tudo errado mesmo, É. entendeu? Aí, nesse caso, professor, como é que eu cobro? Porque eu tava pensando assim, uns R$ 6.000. Tava Ó, pensando, né? Não sei. Sei não. eu recebo tanto essa pergunta, deixa eu dividir a tela aqui, que eu decidi fazer uma. Por isso que eu ainda não fiz, não mostrei para vocês, ó. Quando eu trabalhava, vocês veem uma planilha de Excel? Sim, Tá bom. tô vendo. Quando eu trabalhava na Ernst Young, eu era gerente lá já, né? Já tinha um cargo executivo. Então eu que fazia os preços.
e tinha método para fazer preço. A gente calculava os custos, calculava tudo bonitinho. Óbvio que isso era feito via um sistema, eu tinha que pensar quantas pessoas iam trabalhar no meu projeto, quantas horas elas iam precisar, o nível de complexidade, quem que ia revisar. Tinha todo um método. Que eu falei, eu vou tentar reproduzir isso de um jeito mais simples. Então, o que eu pensei, gente, para a gente ter mais método para precificar? Tá bom? Vocês conseguem enxergar essa planilha aqui quando eu troco de aba, né? O que tem na primeira aba dessa planilha, para a gente precificar com mais método? Tem o seu salário, pro labore. Eu coloquei 55 mil aqui, mas se põe o valor que você achar que está na fase de pro labore, certo? 55 mil é exagerado, eu pus para chamar a atenção mesmo. Aí tem as outras contas que você paga, ó, internet, luz, a OAB, certificado digital, cursos que você faz, todas as despesas que você tem aqui, ó, ferramentas de IA. Eu, por exemplo, eu gasto por mês mais ou menos uns R$ 1.000 com ferramentas, não só de IA, mas eu tenho uma ferramenta para emitir nota fiscal automática, eu pago o chat GPT, eu pago uma ferramenta de fazer site, dá uns R$ 1.000 por mês, tudo que eu pago aqui. Então, você põe aqui seus custos fixos, tá? E aqui embaixo são os custos do processo, os custos que variam. Por exemplo, o Roberto, você está indo na casa da sua cliente do quê? De ônibus, de carro próprio, de Uber, a pé, Carro. seu carro. Mas você anda uns quilômetros. Você tem noção de quanto você gasta para ir, para se locomover até lá, né? De gasolina. 10, 15 conto. Beleza, tem que colocar aqui. Não sabe quantas vezes você vai. Então, aqui tem as viagens que você faz, se você tiver que pagar correspondente, despesa com taxa, com cartório, todas essas coisas, impressões, tá bom? Então, aqui você põe os dados. Os custos fixos é legal você pôr, gente, porque vai servir para tudo. E a gente, às vezes, esquece de contabilizar isso, tá bom? A partir daqui, você vai ter o valor da sua hora, ó. Você trabalha 8 horas por dia, 24 dias por mês. Eu trabalho até mais que isso. Eu trabalho praticamente todo santo dia. Então, o total de horas mensais que você tem é 192. Aí, ó, tá aqui, ó. Você pega o custo fixo que você tem e divide pelo total das horas e vá lá, você tem o valor aproximado da sua hora. É muito ou é pouco? Depende. É que aqui não tem os outros valores, né? Mas, no mercado, quando eu trabalhava em escritórios, a hora de um sênior, por exemplo, é entre R$ 900 para cima. Não existe. R$ 280 é a hora de júnior, estagiário, tá bom? Então, aqui você vai pensar, ué, quanto que vale a sua hora? Isso aqui é só um ponto de partida, tá bom? Então, essa é a primeira parte para precificar. Segunda, deixa eu ver aqui a mensagem que tem. Ah, eu não entendi a da Denise aqui falando. Se tá na mente, o universo cria? Não entendi a Denise. O Prolabore, mulher. Ah, o Prolabore, tá. Verdade. Gostei. Bom, você sabe mais ou menos o valor da sua hora agora. Aí, esse caso vai demorar quantas horas? Aí você vai ter que pensar. Aí eu separei aqui, ó, analisar documentos. Geralmente em tributário, gente, isso aqui é o que mais toma tempo. É o que mais toma tempo. É o coração do tributário é analisar documento, não é tese. É analisar os documentos. Tem que ser muito chato com isso. Lê de cabo a rabo o que a cliente der, lê o processo de cabo a rabo. Isso aqui geralmente demora muito. Então você vai pôr aqui quanto tempo que você acha que vai demorar analisando o documento. Petições que você vai ter que fazer, reuniões você vai ter que fazer. Você vai ter que, você, por exemplo, nesse seu caso, você vai ter que ir para cartório, você vai ter que ir para a prefeitura, você vai ter que ir para um monte de lugar, várias vezes. Você vai, nunca vai ser uma estimativa 100%, mas só de você colocar no papel,
já abre sua mente para você ter uma noção do quanto cobrar. E isso também te ajuda a justificar para o cliente o seu preço. Porque às vezes a gente não sabe falar para o cliente o quanto que está dando de trabalho. Sabe por que que a gente não sabe? Porque nem a gente mapeou o trabalho que a gente está fazendo, certo? Então isso aqui ajuda até para você se sentir mais confortável em cobrar. Então aqui eu tenho o total de horas iniciais que eu vou precisar. Se o valor da minha hora deu 286, só multiplicar. Vai lá, tá aqui. Mas aí tem mais coisas que eu coloquei aqui nessa planilha. Quanto tempo que o seu caso vai durar? O caso da Nathalie, por exemplo, quando é uma isenção de imposto de renda, a gente sabe que não vai durar mais do que 1 ano. Tá tranquilo. Esse caso seu, olha, vamos ver, tem uma execução fiscal já. Quanto tempo você acha que vai durar? Então, esse aqui você cobra. Eu coloquei aqui uma ideia de percentual. Você pode mudar de acordo com a sua realidade. Se for até 2 anos, vai aumentar em 10% esse valor. Se for até 4, 20%. E assim sucessivamente. Beleza? Aí eu pego o valor inicial e coloco mais 10% em cima. Saiu de 2.148 para 2.363. O que mais que tem aqui? Quanto de lucro que eu quero ter? 40% é uma margem razoável para a empresa de serviços. Tranquilo, pode colocar mais 50%. Mas aqui está o lucro. Então, 40% desses 2.300 aqui, 40%. O valor da proposta já foi para 3.308. Aqui são os custos variáveis que você calculou do caso. O valor da proposta já foi para 3.508. Ó, que legal. O cliente vai pagar à vista ou parcelado? Se for à vista, tranquilo. Se for parcelado, você tem que aumentar por isso. Não existe almoço grátis. Então, 10%, 20%, você pode mudar também. Você pode seguir uma taxa Selic, sei lá, você vê o que você faz da vida, mas eu coloquei aqui para facilitar. Então, se ele for parcelar, já está aqui, já foi para 3.800 essa proposta. Tem urgência? O cliente te ligou hoje para resolver amanhã? Você tem que sair correndo? O prazo é curto, você vai ter que trabalhar de madrugada, final de semana? Isso tem preço. Taxa de urgência também. Quanto você paga de imposto? Geralmente, eu estou no Simples Nacional. Qual é a sua faixa do Simples Nacional? Está pagando quanto? Aqui eu estou falando da taxa efetiva, tá? Alíquota efetiva e não aquela nominal. Quanto que é a sua alíquota efetiva do mês? 10%? 15%? Você vai botar aqui, ó. Então aqui, colocando a taxa de urgência e mais os impostos, o valor da proposta já foi para 4.650. Percebe? Aí aqui é só você fazer a continha. Vai parcelar em 12 vezes, 2 vezes, Aqui, eu só estou dividindo o valor total pelas parcelas, porque a taxa de juros eu já coloquei aqui no cálculo. Beleza, gente? Então, isso daqui, Roberto, eu acho que é um jeito mais... não é, como é que eu posso falar? Mais metodológico de cobrar, que não só pela cabeça da gente, eu acho. Significa que você vai cobrar 4.650 do seu cliente? Claro que não. Você pode cobrar muito mais se você achar que o seu cliente tem condições financeiras de pagar, se você achar que vai... Pô, cara, que esse é o típico caso. Na vida é assim, vai ter caso que você vai conseguir cobrar bastante e vai explodir a sua margem de lucro, outros você vai ter que apertar. Que caso é esse? Você vai ter que pensar. Daí vem as subjetividades. Eu quero entrar nesse cliente, então eu posso dar um desconto para ele, ou não, já é parça meu, ele aceita cobrar o que eu sempre peço. A partir daqui vem as subjetividades, que aí você tem um método mais efetivo de cobrar. Beleza? Fez sentido, Roberto? Para a gente parar com cobrar assim, ó. Ai, meu Deus. Eu acho
Que é isso. Ah, e aqui também você pode comparar com a tabela da OAB. Até coloquei aqui embaixo umas perguntas, ó, para você saber as subjetividades, ó. Qual que é o benefício econômico que você vai gerar para o seu cliente? Vamos supor que você fez as contas, deu 10 mil de honorários. Ele vai economizar 1 milhão. Esquece esse valor e vai nos 30%. Sei lá, saca? Percebe? Tem casos que você consegue um valor econômico enorme trabalhando pouco. Em tributário é assim. Não são todos, mas tem uns que são assim. Qual que é o seu nível de relacionamento com o cliente? Você quer fazer algum preço especial para entrar nesse cliente pela primeira vez? Qual que é o nível de concorrência desse trabalho que você está fazendo? Vou até colocar outra pergunta. Já comparou com a tabela da OAB? Aqui são as subjetividades daí, que você vai ter que pensar, ó. Vou colocar mais uma. Qual a capacidade financeira do seu cliente? Percebe? Depois da reforma, o seu cliente precisa de crédito? Ou não? Depois da reforma, o seu cliente é PJ ou PF? Isso aqui tudo subjetividades, ó. Ou PF. O que mais aqui? Qual o regime tributário do seu cliente? Se ele for PJ, tiver tudo dentro do Simples, ele não vai ficar pensando em crédito. Tem gente com a mãozinha levantada. Pode abrir aí o microfone. Vou ver, eu só ia fazer um comentário. Essa precificação sua aí seria boa para a gente usar nos casos menores, né? Para ter como base os honorários iniciais, né? Seria isso? Isso, exatamente. Por exemplo, nesse caso do Roberto. Sim, aí ele cobraria em cima dessa precificação, que é a racionalização do trabalho, né? Isso. Cobraria como honorários iniciais e depois o resto ele jogaria como porcentagem ou como um valor fixo, que a depender dos critérios que você falou aí, né? Das análises, né? Exatamente. Entra aqui nas subjetividades. Mas a partir daqui você consegue saber, olha, menos que isso, eu tô tomando prejuízo. Percebe? Menos que isso, eu tô trabalhando de graça, tô fazendo elas por elas. Certo? Ou menos que isso, eu tô diminuindo minha margem de lucro. Mas é isso mesmo. Eu só comentar uma coisa que aconteceu comigo essa semana sobre justamente essa questão de honorários, né? Hum, Eu recebi uma indicação hum, para atuar num caso de execução fiscal. E, assim, esse cliente foi bem demorado para fechar, porque ele vinha, conversava, perguntava alguma coisa e sumia. Aí eu passava uns 15 dias, eu mandava mensagem para ele no WhatsApp, perguntava a ele como é que estava a situação, se ele tinha desistido, mas não ficava insistindo muito, não. Porque eu percebi uma coisa assim, como eu atuei em outras áreas por muito tempo, hum. e como eu venho para o tributário procurando evitar certos aborrecimentos que eu tive em outras áreas, digamos que eu tô seguindo aquele ditado, né? Gato escaldado tem medo de água. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu percebi que as pessoas, elas acham, não sei por que razão, que o tributário é muito mais simples do que as outras áreas. Então, teve casos que a pessoa chega já com uma pesquisa do Google, querendo que eu confirme as coisas, tá, e para você pegar esse caso, quanto você cobra? Aí eu falo, eu faço uma análise superficial, eu falo, olha, isso aqui é a partir de tanto. Ah, não, mas eu tenho uma amiga, eu tenho não sei quem, que é da área não sei da onde, que vai fazer. Eu falei, boa sorte. Agora eu tô assim.
Eu agradeço, falo, não, tá tudo ligado, então, boa sorte. E esse caso desse cliente, especificamente, ele veio por uma razão, ele estava desesperado com uma questão trabalhista, e eu já atuei no direito do trabalho. E eu falo assim, sem problema nenhum. Eu aprendi a negociar na vara do trabalho, por incrível que pareça, porque lá é um balcãozão de negócio, né? E eu já advoguei tanto para empresa quanto para empregado. E assim, o que que eu percebo? Às vezes, a pessoa, ela quer que você dê o valor mínimo, e ela ainda quer negociar em cima do valor mínimo. Às vezes eu uso a tabela do OAB como respaldo, que eu falo, olha, eu não vou cobrar menos do que está na tabela da OAB, porque eu vou estar desvalorizando meu trabalho. E eu posso sofrer, inclusive, processo administrativo por isso. Uhum. Mas na prática a gente sabe que isso não acontece. Mas esse cliente especificamente que eu peguei, ele foi, voltou, assim, eu fiquei acho que uns 3 meses no total negociando essa execução. Só que o que eu comecei a fazer? Eu peguei o número do processo e coloquei no meu push, cadastrei no push. E aí, sempre que tinha uma movimentação nova, piscava alguma coisa para mim lá no e-mail e olhar. Às vezes eu também lembrava, deixa eu olhar o processo desse cara aqui. Coloquei no post-it. E aí houve uma movimentação lá de que a citação foi, não encontrou ninguém no local e o procurador pediu para citar os sócios. Aí eu fui e mandei a mensagem para ele, tipo, né? Falei, olha, você me procurou tal tempo e deixa eu te falar, o seu processo está tramitando rápido, viu? Daqui a pouco já vai pingar aí na conta do seu irmão um bloqueio. E aí ele tá desesperado porque a cunhada tá pressionando ele para resolver, porque parece que ele que arrumou a confusão, colocou o nome do irmão no meio, enfim. Resumo da ópera. É uma execução de quase 700 mil. Olha, Ainda não atualizei, eu não atualizei. É uma execução de ICMS. Certamente, eu digo certamente porque o cliente não conta toda a verdade para a gente, é uma coisa absurda. Certamente ele sonegou. E aí, eu essa é falei, bem possível. não, eu tenho certeza que ele sonegou. E ele fabrica, a empresa fabricava piscina. Então, você imagina, piscina não é um bem, como é que eu vou dizer, de primeira necessidade, né? Venhamos e convenhamos. Não. Quem compra piscina é quem tem condição. Esse cara faturava era muito. E não estava sonegando assim muito. Aí eu falei com ele, olha, essa execução começou em 700, tá? Mas ela vai subir. Na medida que o tempo vai passando, a correção é na taxa Selic. A Selic tá quase batendo 16 aí, se já não bateu. Aí ele começou a ficar, ele até começou a gaguejar. Ele, ô, doutor, mas como é que eu vou fazer? Eu falei assim, uai, a única coisa que eu posso te falar você assina o contrato, paga a entrada para a gente começar a ver o que é que dá para fazer aí. Eu vou ter que ir lá procurar processo administrativo, vou ter que conversar com o procurador, ter uma transação tributária aberta aqui no estado de Minas, eu vou ver se o seu caso é possível, eu vou ver o que é que dá para fazer. Milagre eu não dou conta de fazer, não, mas eu vou, eu Ah, vou. adoro essa frase. Aí eu falei com ele, assim, fui falando pausado, falando o que ia fazer. Eu vou buscar Vou buscar nada, gente. O auto de infração fica disponível na internet. Eu vou lugar nenhum para buscar. Mas eu vou sentar na cadeira e vou perder tempo fazendo isso. Aí eu falei com ele, ó, na execução aí é 8% no mínimo. Aí ele, não, mas 8%. Eu falei, ó, é no mínimo 8% que eu vou cobrar nisso aqui. E aí o que você economizar, eu vou cobrar mais 5%. Porque deve ter alguma coisa prescrita, tem umas coisas lá que eu acho que deve estar, enfim. Eu joguei. Aí eu achei que ele não ia querer, não. Falei, estudar, vou fazer as contas lá, não quero nada, sou negador. Aí ele, não, doutor, eu vou fechar então. Ó, Falei, ó, se eu tivesse. Aí eu fiquei pensando, falei, pô, podia ter julgado 18, né? Mas tá bom, não tá? Falei, tá tá bom. bom. Eu joguei 8 e ainda vai calcular a correção. Falei, pô, acho que essa experiência da justiça do trabalho deu certo, assim. Eu detestava audiência trabalhista, gente. Nossa, aquilo me dava nos O que nervos. que você acha que foi o principal ação para o seu sucesso? Você mandar primeiro, o É, que que você acha que você fez que falou, putz, isso. Eu penso o seguinte,
Diga. Às vezes a gente fica um pouco constrangido de falar o preço. E às vezes a gente estipulou um valor na nossa cabeça, igual você deu a planilha aí. Eu acho assim, você vai deixar ela disponível, né? Eu não subi ainda porque eu nunca não Ah, tinha mostrado para ninguém. Hoje foi a primeira tá. vez. Não, é porque eu fui Eu ali estou dar junto. trabalhando nela esses dias, eu falei, não, tem que ter um jeito para ela Tá. Não, porque eu começar. fui ali, eu tive que sair ali para dar uma janta ali pro menino, e eu não ouvi se você ia deixar. Mas assim, a planilha, eu acho que ela é fundamental até para a gente aprender a precificar a hora da gente, numa consultoria, que eu acho que vai ter muita demanda aí com a reforma tributária, muita demanda de consultoria, não só de contencioso. A gente tem que aprender a Com negociar as consultoria questões de não quero. horas, né? Precificar e tal. Mas aí eu falei assim, cara, se eu jogar para alto assim, tipo 8% para mim eu achei alto. Falei, pô, acho que ele não vai querer, só negadão. Você sabe como é que esse povo é chorão? Ele topou, ele não questionou. Eu falei com ele, ó, vai ter uma demanda, dei algumas opções para ele, falei as coisas que eu ia fazer de forma pausada. Ele viu que o gargalo, o negócio era bem mais embaixo, e a cunhada dele lá na orelha dele pressionar ele para resolver com medo de sofrer bloqueio nos bens do irmão, porque o irmão é que é o sócio administrador, mas Uhum. na verdade quem fazia as operações era ele, é uma confusão. Eu falei, ó, é isso. Aí ele, não, então tá, eu vou assinar. Mandei o link para ele, ele assinou, eu fiz o contrato bonitinho, ele assinou, o cunhado assinou, o irmão assinou e tal. E eles, tipo assim, acho que se eu tivesse subido um pouquinho mais, eu pensei em colocar 18. Depois eu falei assim, não, 18, assim, eu acho que tá muito. Vou dividir. Mas no final deu bom. 8 mais 5, atualização da Só os Selic, 8% que é garantido, quanto que é 8% de 700 mil? né? Então, Né? eu facilitei para ele também essa questão do pagamento. Isso daí é um ponto importante. A gente tem que se assegurar, é óbvio. Não tem como a gente prever que o cliente não vai dar calote, não tem como, não tem nada. Ó, e se alguém souber aí, me fala, viu, gente? Porque eu tenho um índice de inadimplência, mas meu índice de inadimplência é bem baixo, não é muito alto, não. Mas eu ainda não consegui zerar. Eu acho que não vou Mas conseguir. é impossível zerar. É porque tem gente que fala uns troços aí na internet. Hã? Deve ser por outra história, senão vai ficar muito extensa aqui. Mas tem gente que Não, fala bobagem na se uma empresa internet. conseguir zerar a inadimplência, Eu falei assim, como? você está revendendo sua dívida, minha filha, Não tem como tá zerar a repassando, porque inadimplência. tem como, não. Enfim, eu parcelei para ele e tal, e como ele vai continuar operando o CNPJ, eu tenho certeza, porque ele já estourou o outro CNPJ que ele estava mexendo, entendeu? Vai dar certo. Vai dar certo. E esse cliente sentiu firmeza em você. Ó, o É, Roberto colocou aqui um resumo bom, ó. Você trabalhou na dor do cliente. Realmente, as pessoas se movem pela dor, tá? Bloqueio, vai bloquear, o valor da execução vai subir, vai bloquear bem, vai bloquear a conta da empresa, vai bloquear a conta do seu irmão. eu acho que Isso é a dor. trabalhador, você tem que trabalhar, porque senão É é isso igual aí. criminal. Assim, eu atuei pouco no criminal, mas é uma coisa que eu observava muito também no criminal. Eu observava os advogados negociando honorários com a galera que estava com mandado de prisão expedido lá, ou que já estava preso para sair para audiência de custódia, né? Então, assim, eu via como é que os caras conversavam. Falei, não, eu É a tenho que dor. aproveitar alguma coisa desse trem. Tá Eu lembro doido? que quando eu estava no criminal na época, um médico foi preso porque ele ia trabalhar no hospital público. Ele batia o ponto e não entrava. Só recebia o dinheiro. Descobriram, tome. O escritório que eu estava cobrou 120 mil reais só para fazer a petição do habeas corpus. Sem garantia de que, apesar É, que garantia não existe, né? uhum. Mas E porque o era cara, rápido, ele foi preso, não queria ficar preso, e teve que trabalhar de madrugada para fazer o habeas corpus, mas 120 mil reais. O cara paga, pagou, à vista. Tome, 120, mas nessa época você era associada, né? infelizmente. Ai, meu Deus do céu. Infelizmente eu era.
Mas é isso, na dor, né? Os criminalistas aproveitam muito disso. Quando o fulano tá preso, quando deu ruim, aí eles enfiam a faca. Eu não gostei do criminal, gente. Eu achei uma área pesada, não gosto de delegacia e também não gosto de criminoso. Torcia contra os clientes. É tipo eu fazia habeas corpus para tráfico de drogas, os caras saíam, eu ficava invocada com aquilo. Eu falei, gente, como que é possível? E os caras saíam, e às vezes, eu nem precisava despachar. Eu Ah, fazia o habeas corpus, eles saíam para liminar. Aí eu falei, não, gente. eu falava, vai, podia ficar tudo preso. Aí não pode ser Podia. deixado Aí assim. dava 2, 3 meses lá, vem a família de novo, porque o cara aprontou de novo. Eu falei, Gente, eu não. Racinha que eu detesto é bandido. Eu não sigo a Constituição, que todo mundo tem direito à defesa. Eu que não vou ser essa advogada. Então tem que trocar de Professor, área. Pronto, diga, Roberta. é uma outra pergunta que eu gostaria de lhe fazer, e se os colegas souberem também. Assim, mandei até para cá, mandei até para você, não sei se você viu. Estourou aqui em Sobral, a Receita Federal, uma operação da Receita Federal foram nas lojas. Assim, aqui em Sobral, cidadezinha grande, né? Desenvolvida, grandinha. Rapaz, a Receita chegou naquelas lojas de chinês, meu irmão, de importador. Não tinha nota de nada. É gente vendendo capa de celular, carregador, pendrive, bugiganga e tudo que você possa imaginar. Tá entendendo? Tudo importado, sem nota. Aí ela tava dando uma entrevista, tava vendo hoje. Eu enviei para o seu Instagram, professor. Depois você dá uma olhada, aí o estouro que deu aqui. Eu até lhe comentei um dia desse que eu tava achando estranho uns postos de combustível dando nota. Você tá acontecendo alguma coisa? Rapaz, tô sabendo, não. Ah, acho que a Andara foi falando lá. Pois é. Aí o pessoal da Receita chegou lá e disse: olha, aqui nós aprendemos, nós estamos aprendendo, mas não estamos ainda processando o cliente. Ele vai poder entregar as notas fiscais e tudo mais. E se não provar que deu tudo certo, nas notas, as de compra e tudo mais, pronto, aí vai para a destruição das mercadorias, não é isso? Isso. E aí vão pegar todas essas informações, vão mandar para o Ministério Público. Aí eu pergunto, essa parte do tributário, quando manda para o Ministério Público, já vai para a parte de consequências penais, porque aí é o quê? Deixar de pagar tributo, não recolher, comprar sem nota. Aí tem algum curso que a senhora indique dessa parte penal tributária? Eu não conheço ninguém que dê curso específico de penal tributário, tá? eu De conheço, verdade. Roberto. Eu vou te Você? deixar o arroba dele aqui, Conhece? ó. É Penal Tributário, que é o canal dele No no Instagram. Instagram. É o único cara que eu conheço que sabe manejar nos dois lados. É, E eu acho que ele é aí do Nordeste, eu não sei de onde que é, não sei se ele é de Recife, se é Fortaleza. Boa, É arrasou. um cara que eu conheço que advoga no penal tributário. Top. Mas enquanto o processo administrativo não acabar, porque se ele não conseguir entregar a nota, vai vir um auto de infração. Auto de infração tem o prazo para defesa, tudo bonitinho. Então, o penal só vai, de fato, continuar quando acabar o processo administrativo, tá? mas Ah, assim, Roberto, oferece seu serviço administrativo nessas autuações. pois Você é, sabe onde que é o lugar, ué? só que sem o penal tributário, será que vale a pena continuar? Então, porque eu teria procurado uma parceria para fazer essa Mas parte. é isso aí que a professora falou. Você vai começar a fazer a defesa dos caras no No administrativo. administrativo e tributário, penal é só depois. Se eu fosse você, eu ia lá. Eu também acho. Quando Ô, eu Fê, fazia penal tributário, gente, você depende muito do que foi feito no processo administrativo tributário. Muito mesmo. Dos documentos, do que foi juntado, se teve fraude mesmo ou não.
Ou ver, funciona igual no processo normal, né? Depois de toda a apuração no administrativo, que aí vai, oferece a denúncia para o Ministério Público, e o Ministério Público vai decidir se vai, sobe ou não, né? Isso, exatamente. Ah, tá. Mas até lá, um tributarista é essencial, Roberto. É, Roberto, dá as caras lá, viu? Viu, Roberto? Se você precisar de ajuda com o penal, e aí pode contar comigo também, porque eu fiz estágio no MPF no começo da advocacia, eu fiquei um tempo no penal, tanto na federal como na estadual, e eu gosto bastante. E aí, você precisar de ajuda também? Aí. Roberto, ó. Deixa o Como diz contato aí, aqui em Adriele. BH, deita o cabelo, meu filho. Adriele, se você puder deixar o contato aí, seria interessante. Eu vou procurar, né? Se já não chegaram lá. Vou deixar aqui no chat. Ah, mas tem um monte de gente lá que foi autuado, não é um só. É Precisa de chinês, um, é pelo menos. Então, argentino, tem de tudo. Se você conseguir, Roberto, resolver de um, pelo menos aqui em BH, é assim, ó. Quando a Receita Federal vem fazer essas autuações, aqui tem um shopping popular, ele tem 3 ou 4 andares. Ele era um shopping popular e depois os chineses foram comprando as lojas da galera. E aí, quando a Receita Federal de vez em quando faz essas apreensões assim, é, é, é caminhões que saem de lá com os produtos. E se você for lá, oferecer seu trabalho para um e conseguir resolver pelo menos de um, os outros vêm atrás, porque eles vão falando um para o outro. exatamente. Porque geralmente eles acham que não tem defesa, a maioria acha que não tem defesa. Se não tiver nota, não tem mesmo, aí tem que pagar e tudo. Mas você não vai garantir que não vai pagar imposto, você vai garantir o quê? Que você vai fazer um bom trabalho, não. E garantir que a empresa não seja incomodada futuramente. Você dá umas orientações lá com relação à tributação. Às vezes os caras não sabem, ou às vezes eles sabem também, eles fingem de égua, né? Eles fingem de égua. Ó, pode falar égua? Não, quase pode, não. Olha, aqui é tudo adulto. Mas é porque a galera aqui é sonegador mesmo, Pois é. bom demais, é sonegador mesmo. Todo mundo sabe Então, isso. os caras sabem. Então, assim, se você chegar lá, trocar uma ideia, você vai conseguir pegar pelo menos um, você vai conseguir pegar. Você pegou um, deu bom, você vai os outros vêm. E se faltar braço, Roberto, ó, aqui, tem um tanto de braço aqui, viu? E é só você falar, a gente vai te ajudando, entendeu? A Adriele já vai te ajudando lá no criminal. O que eu puder te ajudar, que eu te ajudo. Eu já fiz a defesa de autuações aqui em Minas, alguns casos, não desses assim, mas nada que uma boa pesquisa na internet não resolva. Perplexity. Gente, eu amo o criminal. Eu só não fui pro criminal por causa dos clientes. Mas assim, adoro o criminal, adoro achar pelo em ovo. Nossa, eu sou É, muito né? detalhista no penal. Eu só não segui mesmo porque eu tinha medo de ir no presídio, eu tinha medo de ter aquele contato, sabe? E Rodrigo, aí o criminal desisti. tributário é mais tranquilo. É, Então, Bem tranquilo mesmo. é, mas é que eu precisaria explorar isso, né? No sentido assim, a percepção que eu tive, né? Eu não tive contato assim com muita gente que faz o penal tributário, mas a impressão que dá para mim, quem acaba pegando eles são os criminalistas que já tá há bem mais tempo, né? Mas acho que é uma questão de se divulgar também, né? Eu nunca me divulguei nesse sentido. Pois é, na Lá no verdade, Recife, existe um oceano azul aí para nadar em penal tributário. E Eu procurei, não achei. A gente não acha. eu O que até aconteceu? conheço um colega que faz o penal tributário, só o penal tributário, pelo que eu entendi. Ele é de Minas, se eu não me engano, Donizete. Aí, conversando com ele até falou isso pra mim na época, né? Mas aí acabei não indo, eu falei, vou focar vai no tributário mesmo. Aí fiquei estudando tributário. Mas assim, eu adoro a área. Eu acho muito legal a questão de você ver teses. E pela experiência que eu vi lá no MPF, a maioria deles o processo acaba dando imprescrição, se Nessa época, parcelar, porque já não demora muito. tem nenhuma consequência penal. É.
Mas, E outra, assim, Roberto, um argumento bom para você falar para o seu cliente, que ele vai falar assim, não, mas eu só neguei mesmo, é, a não tem maioria. defesa. Aí você fala, olha, mas é muito importante que mesmo que o tributo seja devido, que eu consiga trabalhar para pelo menos afastar a fraude. Porque é a fraude que vai dar a consequência penal e não é o tributo necessariamente, né? Então, essa é a importância de um tributarista nessa fase administrativa. Mas aí, professora, como é que afastaria a fraude se ele, digamos assim, se ele, por exemplo, são duas possíveis situações. A primeira situação é de ele não realmente ter comprado sem nota mesmo. É muamba mesmo. Aí a segunda situação, tem um pessoal que tá com aquela nota fria, né? E apresentar nota fria. No caso, eu digo que não apresente a nota fria. Não, Seria mas isso, não apresente notas. É melhor não apresentar nota se não tiver, do que apresentar nota fuleiragem, né? esse daí você vai, é o caso concreto. Tem uns que não vai dar para fazer nada, mas como você não sabe o que que vem no caso, sua função não é garantir resultado, é fazer o possível. Vai ter que ver o caso concreto. Estão chegados. Mas eu tô sentindo o cheirinho que o próximo é dono de posto. Se a receita tá chegando desse jeito, a ordem é lá de cima. Bora, bora, acosta, acosta. E foi longe demais, professor. A Gente, não tem, calçadas o e governo está calçadas sem dinheiro. O governo Pois está é, com sem saco dinheiro. gigante. É O demais governo mesmo. está sem dinheiro, então vai apertar o cerco mesmo. Roberto, e para enfeitar o pavão, você já coloca aí um serviço de compliance junto para poder Para daqui para frente não fazer essas enriquecer merda, mais. né? Pois é. Aí é o seguinte, uma das coisas que com certeza essa galera procura na hora é contador. Aí eu tava até pegando algum contato de contador. Aí, para contabilidade tem que ser uma pessoa daqui ou algum de vocês consegue fazer serviço de contabilidade à distância mesmo? Eu enviar para vocês o dado, coisa assim. Eu não sou contadora, não, mas os contadores todos trabalham à distância. Quer dizer, eu sou contadora, mas eu não faço contabilidade. A minha contabilidade mesmo, eu nunca vi. Com certeza eu A, pensei, a Jaque é contadora, A né? Jaque é Vê ela. contadora, tem o Belido, tem. Quem que é outra? Cristiano é contador também, mas ele tá Natália também sumido. é. A Natália, eu acho. Natália ou Nathalie? A A Natália Nath... não. Ah, tem a Bruna Luz, que é contadora. então, É mesmo, e ela não participou mais Contadora das não. reuniões, né, Fê? Ah, mas também deve estar trabalhando até de madrugada, coitado. Só Jesus na causa desses contadores. Se a gente trabalha muito, Senhor, amém. Bom, gente, então hoje vimos os casos da semana, falamos de precificação. Vocês acharam que a planilha faz sentido? Quando for o caso de consultoria, faz mais sentido ainda essa planilha, porque consultoria você não vai ter um valor a recuperar, você não vai ter um processo, então você vai ter que ter um método de precificar e é até um jeito disso clarear na sua cabeça para justificar para o cliente o seu preço, se for preciso, tá bom? E só para finalizar, uma amiga minha, tem uns amigos que a gente, são pessoas que eu acho que Deus põe no nosso caminho. Ela me mandou hoje um, um videozinho do Instagram da CBN. Uma entrevistada lá na CBN falou assim, que ela mandou propostas de honorários, que ela precisava contratar um serviço de tradução. E aí, por coincidência, 6 homens e 6 mulheres responderam a essa proposta de honorários. Os 6 homens, as 6 mulheres mandaram propostas de honorários 50% mais barato do que as propostas dos homens. E as mulheres ainda falaram que entregava mais rápido, 50% mais rápido do que os homens. Qual que é a mensagem que fica, gente? Quando a gente fala em prestação de serviço, calcular o preço não é uma ciência exata. Isso vai, e é palavras dela, ela falou. Isso vai depender da percepção que você tem de você mesmo.
do valor do seu trabalho, da sua autoconfiança. E aí ela falou assim, ó, essa é a importância da autoconfiança, para você ter coragem de cobrar caro. E aí ela disse que nesse exemplo ela viu muito. A homarada não tá nem aí, cobra caro e demora para entregar. E a mulherada fica com medo de cobrar. E serviço, gente, não vai ser uma ciência exata. Você vai ter que. O que você pensa sobre você mesmo? Então, é sobre o seu emocional, como a Denise falou aqui, ó, sobre a sua autoconfiança, sobre o valor que você dá para você mesmo. E a gente tem. E eu sei porque eu passo por isso, tá? Às vezes quando eu tenho que analisar alguma coisa que para mim é muito fácil, eu fico com receio de cobrar. Falo, cara, mas foi tão fácil. Eu analisei rápido. Mas por que que eu consigo analisar rápido? Porque foram anos de estudo e a gente costuma esquecer disso, tá bom? Então a mensagem final é essa para você. Em serviços, precificar é muito emocional também. Eu fiz a planilha para ajudar, a Nazaré super colaborou com a gente. Quando tem um valor envolvido, você parte dos 30% e vai negociando, beleza, mas é muito emocional mesmo, tá? De autoconfiança e o valor que você mesmo dá para o seu trabalho. Beleza, gente? Um beijo, viu? A gente se vê segunda. E na terça, vou estar lá na UAP. Beijo, gente. Obrigada pelo carinho, viu? Ah, Renata, não falei com ela hoje. Beijo, Renata. Beijo, professora. Saudades. Saudade da senhorita. Tchau. Tchau.